Olá, vamos então aqui para a nossa aula número 8. Hoje a gente vai falar aqui sobre tópicos especiais que a gente vai aplicar aqui a psicometria, tá? Então são assuntos interessantes aí que vão mostrar que, né, tanto o conceito de processo de psicométrico e de propriedade psicométrica vai ser aplicado para uma resolução de um problema onde a gente vai envolver outras características especiais. Então, o primeiro assunto que a gente vai tratar é conforto térmico. O que é conforto térmico? Então aqui, ó, segundo a ASHR, né, a ASHR é aquela associação americana, né, de refrigeração, ventilação e ar-condicionado, né, e aquecimento, tá? Então ela diz o seguinte, né, que conforto térmico é um estado de espírito que reflete a satisfação do ambiente térmico que envolve uma pessoa. Ok? Então aqui, desta definição aqui da ASHR, que interessante é esse pedaço aqui, ó, estado de espírito. Ou seja, né, por essa definição, né, o conforto térmico é subjetivo, tá? Então, para uma pessoa, um ambiente pode estar confortável e para outra pessoa, nas mesmas condições, no mesmo local, ela pode achar que o ambiente não é confortável. Então, isso vai depender do quê? Vai depender de aspectos biológicos, físicos e emocionais de cada um que está ocupando o local, tá? Então, é, tratar de conforto térmico não é simples, né? Mas existem métodos, né? Foram desenvolvidos métodos durante os anos que fazem com que a gente tenha uma noção do qual valor, né, de qual condição é a condição que vai promover, né, um conforto para o maior número de pessoas, tá? É isso que a gente tem que atentar. Então não dá para agradar 100% das pessoas, mas a gente, né, tenta, na medida do possível, agradar a maior parte das pessoas. Então, olha lá, dessa forma não é possível atender as condições de conforto de todos os ocupantes do mesmo recinto. É isso, ok? Bom, ainda, né, a gente tem a norma brasileira para projeto de ar-condicionado, né, tá? Que na sua parte 2, né, então a NBR 16401, na sua parte 2 ela fala aí de parâmetros de conforto térmico. E aí, né, dentro da NBR 16401 parte 2, o que ele vai ter lá? Ele vai especificar quais são os parâmetros do ambiente interno que vão propiciar conforto térmico aos ocupantes do recinto, ok? Bom, mas se a gente viu que não dá para atender todo mundo, né? Então como assim parâmetros, né? Esses parâmetros são baseados em alguns estudos, e aí a ideia então da 16401.2 é que esses parâmetros de conforto, né, eles, através das pesquisas que já foram realizadas, né, elas vão atender aí, né, pelo menos 80% dos ocupantes de um grupo homogêneo, ou seja, né, entre homens, mulheres, crianças, idosos, né, nesse grupo aí 80% dos ocupantes têm que se sentir, né, em situação de conforto. Obviamente que a gente vai ter pessoas que vão estar fora da condição de conforto delas, mas, como a gente já disse, é impossível agradar todo mundo aí, né? Bom, que fator que vai influenciar, então, nessa condição de conforto? Então, essa condição de conforto, né, ela é influenciada por alguns aspectos. A gente tem aqui alguns aspectos que são referentes aí à perda de calor, tá? Então essa perda de calor ela se dá por convecção, por evaporação e por radiação. Então aqui o que a gente tem? A gente tem que entender por convecção como é que vai ocorrer essa troca de calor, né? Então a troca de calor na convecção, primeiro a gente tem que relembrar, né? Convecção é uma transferência de calor, é um mecanismo de transferência de calor cuja, né, essa troca de calor por convecção, esse fluxo de calor, é dado por um coeficiente convectivo vezes a área superficial vezes uma diferença de temperatura. No caso, a temperatura da superfície da nossa pele e a temperatura do meio, né, da qual a gente está, né, inserido. Okay? Esse coeficiente convectivo, lá da transferência de calor, a gente sabe que ele depende de várias características, tá? Que não são aqui, né, objeto do estudo nesse curso, mas no curso de cálculo de carga térmica será, né?
Tá? Então, aqui dentro do coeficiente convectivo, a gente tem, né, a geometria, tem a velocidade do ar, tem, né, ou a velocidade do fluido, né, o tipo de fluido, enfim, várias características aqui. Né? É, e aí aqui, né, o que, que a gente entende? Por exemplo, né, se eu estou num local cuja temperatura é menor do que a temperatura do meu corpo, né, a gente sabe que então vai ter uma troca de calor por convecção, porque esse ar está em movimento. Se esse ar está em movimento, mas está num movimento natural, né, num movimento bem suave, essa troca de calor ela é uma. Agora, se o ar está num movimento maior, se ele está numa velocidade maior, aí essa troca de calor ela vai aumentar. Por quê? Porque esse coeficiente convectivo, né, esse coeficiente convectivo aumenta. E aí, então, o nosso fluxo de calor é maior, né? Então, isso explica por que a gente liga ventilador quando está sentindo calor, né? É, por que que isso ocorre, né? Isso ocorre porque a gente não está conseguindo trocar calor com o ambiente de forma rápida, né? Então a gente aumenta a velocidade do ar, e aí essa velocidade do ar maior faz com que então, a troca de calor por convecção seja maior, né? E aí, então, a gente tem uma sensação de mais conforto, tá? Então, essa é a convecção térmica, né? E faz com que a gente tenha uma perda de calor para o ambiente, né? A outra é a evaporação, né? O nosso corpo, né? A gente está constantemente, né, suando, né? Então você tem aí na perspiração, tá? Que é um suor aí insensível, né? Então você não percebe, né, esse suor, mas é o que mantém aí nosso sistema termorregulatório, né? Tá? E tem, quando a gente faz uma atividade física mais intensa, né, um suor mais intenso. Então, essa evaporação de água, né, justamente para aumentar a troca de calor com o meio, né, ela também pode afetar a nossa sensação de quente e frio. Né? E por último, né, a radiação. Tá? A radiação térmica, né, dada aí, né, como sendo um fluxo de calor igual, né, a emissividade do nosso corpo, né, tá, a constante de Stefan Boltzmann, certo, a área superficial e uma diferença de temperatura a quarta, né, tá, então a gente está falando aqui da temperatura 1 a quarta menos a temperatura 2 a quarta, né, tá, a lei de Stefan Boltzmann, né, ok? Então, lembrando que aqui a temperatura é absoluta, né? Então aqui, né, algumas características vão influenciar, né? Então, primeiro, qual que é a emissividade, então qual que é o tipo de pele, mas na verdade todo mundo aí, né, vai ter bem próximo aí de 0,96, né, 97, então próximo de 1, a gente pode arredondar aí como sendo um corpo negro, né? Tá? A constante de Stefan-Boltzmann é a mesma, né? 5,67 vezes 10 a menos 8, né? Watt por metro quadrado, Kelvin a quarta, né? E a área superficial de troca de calor, né? Tá? E aí o que vai influenciar a diferença de temperatura entre, né, a pessoa e as paredes ao redor, né? Ou seja, né, a vizinhança, né? Então, tanto se a vizinhança, né, ou seja, as paredes têm temperatura maior do que o corpo, a gente vai receber né, essa radiação, quanto o inverso, se as paredes estão frias, a gente vai ceder calor por radiação. Então, por exemplo, no verão, né, quando a parede é aquecida o dia inteiro, né, porque tem incidência de sol naquela parede, então, por condução, aquela parede, né, a face externa dela recebeu calor, né, recebeu energia, aquela energia vai propagando por condução. Quando chega ali 7 horas da noite, né, toda aquela energia já veio para a face interna. E aí aquilo vai, né, por radiação para dentro do ambiente. Então, à noite não tem sol dentro da sala de aula, por exemplo, mas se você está sentindo muito calor, ou, por exemplo, no quarto, né, vai dormir e as paredes estão quentes, né, e aí aquilo está propagando para dentro do ambiente. Então, são fatores aí de conforto, tanto para aquecimento quanto para resfriamento. Que mais? Bom, tem os fatores aqui, são fatores fisiológicos, né? Quem são esses fatores fisiológicos? É o tipo de atividade que você está exercendo, a idade e a saúde. Então, por exemplo, né? Pode perceber que
As crianças, né, elas têm menos sensação de frio do que os adultos. Isso é simples, né? Se tiver uma piscina, pode estar, né, o inverno que for, que a criança vai querer entrar na piscina e, né, por mais que a boca esteja roxa, ela vai falar que não está com frio, né? Já um adulto já, né, tem uma sensibilidade maior ao frio. E um idoso, muito mais, né? Então, esses fatores, né, de idade vão fazer com que a sensação de conforto por conta de uma certa temperatura, uma certa condição do ar sejam diferentes, né? Mesma forma, né, saúde, né? Então, uma pessoa que está com saúde debilitada, ela tende a sentir, né, uma sensação de frio maior do que uma pessoa que está com uma saúde em dia, né? E a atividade física. Então, se eu estou exercendo uma atividade física pesada, eu tento assim, a minha tendência é sentir muito mais desconforto térmico no ambiente do que uma pessoa que não está praticando atividade física. Então, isso influencia, né? E, por último aqui, né, o penúltimo aqui, vamos dizer assim, né, os fatores de isolamento térmico, que são as vestimentas, né? Então, dependendo do tipo de ambiente, a vestimenta que eu estou utilizando, ela vai ser mais adequada para eu sentir um maior ou menor, né, desconforto ou conforto térmico. Então, para eu sentir, por exemplo, vamos supor que estou num ambiente que está uma temperatura muito baixa e eu estou com uma roupa muito leve, obviamente que eu vou sentir mais frio do que uma pessoa nesse mesmo ambiente que está com uma roupa mais resistente àquele tipo de situação. E o inverso também é verdade. Estou num lugar muito quente e com uma roupa, uma resistência muito elevada, eu também, né? Aí eu vou sentir um desconforto térmico, estou sentindo muito calor. E, em compensação, a pessoa que está com uma roupa mais leve, não, né? Tá? Então são condições, tá? E aí o que que afeta isso? O que afeta isso são a temperatura do ar, a temperatura superficial do corpo, o movimento do ar, a umidade relativa, tá? Que a gente vai falando aqui, né, durante os slides, ok? Então vamos lá. Ok, então com relação aos fatores associados ao corpo humano, um dos fatores que a gente tem é em relação à atividade, tá? Então, de acordo com a atividade, a gente vai ter, né, um valor metabólico, né, um valor de metabolismo para isso, que é medido em MET, tá? Onde um MET é igual a 58 watts por metro quadrado, tá? Então, aqui a gente tem uma figurinha, né, mostrando, por exemplo, uma pessoa, né, praticando atividade física, né, no caso aqui jogando basquete. Então, em média, né, ela está aí, né, despejando, né, 800 watts, tá, de energia, ok? Que, no caso, se eu tivesse que retirar essa energia do local, né, se eu estivesse realizando um projeto de ar-condicionado, eu precisaria computar esse, né, esse valor, porque seria um valor a ser retirado do ambiente. Por outro lado, olha lá, uma pessoa dormindo, né, em média, né, ela tem ali 80 watts, ok? Tá? Isso aqui supondo, né, uma pessoa, né, de 1,70 m mais ou menos, né, de altura, tá? Então aí a gente tem 1,60 m, 1,70 m de altura, é onde a gente vai ter então uma área superficial que dá aí, né, esses 800 watts, 80 watts, ok? Do lado aqui a gente tem então, de acordo com a atividade, né, o nosso metabolismo, então medido em METs e por watt, em watt por metro quadrado, ok? Né? Então, por exemplo, se eu estiver ali ó, sentado e relaxado, que é o meu, né, o meu valor de referência, olha lá, 58 watts por metro quadrado, e em média aí, entre 90 e 105 watts, tá? Dependendo aí, óbvio, da área superficial da pessoa, né? Já olha aqui, ó, se eu tiver aqui ó, uma atividade, né, por exemplo, fazendo compras, atividades laboratoriais, né, atividades que eu estou aqui em pé, né, então por volta de 93 watts por metro quadrado, que dá 1,6 metros. E assim por diante. Então, ó, caminhando, por exemplo, né, ó, se eu estiver correndo a 5 km por hora, olha para quanto já vai já, né? Ó, então vai para 200 watts por metro quadrado. Então já aumenta bastante não metabolismo, ok? Então, esse aqui é um fator que vai influenciar lá no nosso conforto e que a gente tem que, portanto, levar em consideração, né, na hora de realizar um projeto de ar-condicionado, tá? E aí, esses fatores eles vão influenciar, então, no valor de condição de conforto térmico do ambiente,
O outro fator, né, é a vestimenta, né? Então, o tipo de, né, vestimenta que a gente tem, que a pessoa está utilizando, que é, né, a resistência do vestuário, né, a resistência térmica do vestuário. Ela é medida, né, no sistema internacional, então, em metro quadrado vezes grau Celsius ou Kelvin por watt, né, o inverso, né, tá, do coeficiente convectivo, por exemplo, né, tá? E ela é, né, medida também aqui em CLO, tá? Então, 1 CLO é igual a 0,155 metro quadrado vezes grau Celsius dividido por watt, tá? Aqui a gente tem uma figura, né, que mostra aqui algumas características de CLO, né, de resistência da vestimenta. Então, por exemplo, essa aqui que é uma vestimenta, né, mais de praia, vamos dizer assim, né? Então 0,05 CLO. Em compensação, essa vestimenta aqui, que é uma vestimenta mais comum, né, de dia a dia, né, de trabalho, meio CLO, tá? E se eu tiver aqui numa condição extrema, né, uma condição onde eu preciso de bastante resistência, 4 CLO, ok? Do lado aqui a gente tem algumas vestimentas, né, e a sua resistência dada em CLO, tá? E isso aqui é importante. Por quê? Porque quando a gente vai obter a condição de conforto para um ambiente, a gente precisa saber, primeiro, qual que é a condição de temperatura daquele local. E aí, né, eu preciso saber como que as pessoas, então, normalmente se vestem, tá? Então, para chegar nas condições de conforto, né, de temperatura e umidade, que a norma lá, que é 16.401, né, e a ASHRAE determinam como condições para conforto térmico, além da gente levar em consideração os aspectos físicos, né, é, de se o ambiente é 100% masculino, ou 100% feminino, ou é misto, tem crianças, né, se tem idosos. Além disso, a gente tem que ter uma noção de que tipo de vestimenta essas pessoas, né, estão colocando, tá ok? Para poder, então, obter um valor de conforto. Por quê? Porque vamos supor que seja um lugar temperatura elevada e eu vou abaixar a temperatura do local, mas todas as pessoas do local estão usando uma vestimenta, por exemplo, de 0,05 CLO, eu não posso abaixar muito a temperatura, porque elas vão se sentir desconfortáveis. Agora, se todas estão com uma vestimenta parecida com essa aqui de 0,5 CLO, a gente já vai perceber, então, que eu já posso abaixar um pouco mais a temperatura. Por quê? Porque a roupa vai realizar uma resistência térmica, né, que vai impedir que essa pessoa sinta frio, né, exagerado, né, vamos dizer assim. Ok? Bom, e aí quais são os fatores, né, do ambiente? Então, do ambiente, né, a gente tem lá a temperatura de bulbo seco. O que a temperatura de bulbo seco vai afetar no conforto da pessoa? Vai afetar na evaporação e na convecção, né? Então, se a temperatura de bulbo seco estiver muito baixa, né, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que, por conta da velocidade do ar, mesmo sendo uma velocidade baixa, mas a temperatura é muito baixa, né, ele vai, né, o nosso corpo vai ceder calor, uma quantidade de calor maior do que se a temperatura de bulbo seco estiver um pouco mais próxima da nossa temperatura. Da mesma forma, né, que as temperaturas aqui de bulbo seco, né, elas vão, né, juntamente com a umidade relativa, né, vão influenciar na evaporação. Por quê? Porque quanto menor for a umidade relativa do ambiente, mais capacidade de absorver a umidade do local eu tenho. Então, se o meu corpo tem umidade e o ar, né, está com umidade relativa baixa, ou seja, ele não está na saturação, ele vai absorver mais umidade. E essa absorção de umidade vai fazer com que a gente sinta mais frio, né? Tá ok? Que é o que está acontecendo aqui. Então, né, a umidade relativa afeta a evaporação. A velocidade do ar afeta a evaporação e a convecção, juntamente com a temperatura de bulbo seco, né? Tá? E a temperatura radiante média, que vai afetar a radiação. A temperatura radiante média é a temperatura média do corpo, tá? Então, vamos supor que meu corpo está numa temperatura de 35 graus Celsius, mas todas as paredes ao redor estão a 12 graus. Então, por radiação, eu vou ceder calor, né?
e aí eu tenho a sensação de, né, de mais frio no local. Agora, se o inverso for verdade também, todas as paredes estão lá a 37, 38 graus, e eu estou a 35, as paredes vão ceder calor para mim por radiação, e aí eu vou sentir calor. Tá? Então, quanto mais próximo, né, quanto mais frio, né, então, o ambiente, né, a vizinhança está com temperatura menor, mais próximo da nossa temperatura, essa sensação de, né, de ceder calor vai ser menor, né? Ok? Então, o desconforto é menor. E aí, então, com todas essas, né, esses pontos colocados, né, a gente chega então aí no voto médio preditivo. O que é esse voto médio preditivo? Esse engenheiro, né, o Fanger, tá, lá em 1972, o que ele propôs? Ele propôs um modelo, né, tá, que é baseado em algumas equações que vão combinar todas aquelas características que a gente verificou, ou seja, características de temperatura do ambiente, velocidade do ar, temperatura da vizinhança, umidade relativa, condições de sexo, né? Se o local é só com 100% homens, 100% mulheres, se é misto, tipo de vestimenta e tudo mais. E a partir disso ele gerou então, né, um método de cálculo para a gente saber se, né, essas pessoas estão se sentindo confortáveis ou não, ok? Então, uma das coisas que foram feitas, né, um dos estudos que foram feitos, é esse aqui do voto médio preditivo, no qual, qual que é a ideia, né? A gente coloca um grupo de pessoas num ambiente, e aí cada uma dessas pessoas vai receber, né, um cartão onde, para temperaturas, para as condições do local, né, elas vão colocar, se elas estiverem se sentindo confortáveis, sem precisar ou adicionar calor no ambiente, ela vai colocar um voto igual a zero. Ou seja, ela está se sentindo neutra, está confortável. Se ela está se sentindo levemente quente, mais um, quente, mais dois, e muito quente, três. Do outro lado, a mesma coisa. Se ela está se sentindo levemente com frio, menos um, frio, menos dois, e muito frio, três. E aí, esse estudo foi feito para um ambiente com 100% de mulheres, depois 100% com homens, para as mesmas condições de temperatura. Tá? E em locais diferentes, né? Em situações diferentes, ok? E aí, então, a gente gera, né, esse tipo de gráfico aqui, aonde uma parcela das pessoas, né, se sente confortável e uma outra parcela das pessoas, né, vai se sentir desconfortável, ok? Tá? Então esta é a ideia aqui, né? Tá? Essa é a ideia, né, desse gráfico de banheira aqui, né? Então verificar aí como é que é a situação de conforto. E aí daqui a gente, né, tem que tirar alguma conclusão. E aí, né, essa conclusão que foi tirada a partir desse tipo de análise, né, ela nos dá, por exemplo, né, na 16401, essa aqui é um extrato da 16401, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse aqui é a NBR 16401 3, que é, né, a nossa norma para tratar de conforto. Desculpa, 3 não, né? Essa aqui é a NBR 16401 2, né? A 3 é a qualidade do ar, né? Então, essa aqui é 16401 2, tá? Então, lá no item 5, ele vai falar dos parâmetros de conforto. Então, a partir daquele estudo todo que a gente viu ali, né, então, aquelas características todas, a gente chega, né, a alguns parâmetros. Então, ele coloca aqui, ó, esta parte da NBR 16401 estipula os parâmetros ambientais suscetíveis de produzir sensação aceitável de conforto térmico em 80% ou mais das pessoas. Ou seja, a partir de todo esse estudo de Fanger e de outros, né, pesquisadores na área de conforto, se chegou a uma conclusão, né, de valores onde eu possa então efetuar, né, uma condição de conforto no ambiente, ok? Então olha lá, esse parâmetro, né,
Esses parâmetros são válidos para grupos homogêneos de pessoas usando roupa típica. Lembra que eu falei que o vestimento é importante? Da estação, ou seja, se estou falando de um projeto de verão, roupas de verão, olha lá, 0,5 CLO, 0,5 CLO, lembra que é aquela roupa lá, calça, jeans, né? Camiseta, né? E aqui de inverno, já é, né, uma roupa mais, né, com uma resistência maior. E atividade sedentária ou leve, de 1 a 1,2 metros, ou seja, sentado em repouso ou sentado, mas uma atividade moderada. Ok? Então, olha lá, ó, ele coloca para a gente aqui, ó, condições de verão, a resistência da roupa, e aqui ó, a faixa de temperatura e umidade relativa. Então, entre 22,5 a 25,5 para uma umidade relativa de 65%, ou de 23 a 26 para uma umidade relativa de 35%. Ok? Onde a velocidade do ar não direcional, ou seja, não diretamente na pessoa, né? Na zona de ocupação é onde, né, o local compreendido aí para onde os ocupantes, né, do projeto estão exercendo a atividade, tá? Não pode ultrapassar 0,20 metros por segundo a 0,25 metros por segundo. Então lembra que a gente falou que a velocidade do ar é importante, né? Ainda para a condição de inverno, olha lá, entre 21 e 23,5 para uma umidade relativa de 60% e 21,5 a 24 para uma umidade relativa de 30%. Também para estas velocidades do ar, de 0,15 e 0,20. Então, essas condições que estão aqui na norma, elas só foram possíveis por conta do conhecimento, né, prévio do que a gente viu aqui, né, nesses slides anteriores, que são o quê? São saber que o conforto térmico vai depender do tipo de vestimenta, vai depender do tipo de atividade, vai depender das condições do ambiente, né, condições de ar, né, de umidade relativa, de temperatura de bulbo seco, né, tá? Velocidade do ar, né, a temperatura das paredes, né, e também saber, né, que isso vai depender também do tipo, né, de como a pessoa está, né, então como a pessoa está no ambiente, se é uma pessoa saudável, não é uma pessoa saudável. Lembrando que esses valores são para projetos de conforto, tá? Isso aqui é para conforto. Vamos supor que eu for fazer um projeto, né, o meu projeto é um projeto uma sala limpa. Já não é isso, né? Já são outros parâmetros. Então aí eu tenho normas próprias para isso. Supor que meu projeto fosse um projeto para um hospital. Aí eu tenho que avaliar qual que é o local do hospital e aí existem, né, normas específicas também para esses projetos aí. A gente está falando de projeto de conforto só, tá? Com isso, né, eu posso pegar toda aquela região de conforto e posso colocar ela aqui, ó. Então, olha lá. Aqui eu tenho as condições de verão. As condições de verão são essas condições que estão aqui, ó, onde eu vou colocar em amarelo. Então essas aqui, elas cobrem aqueles valores da norma. E eu tenho as condições de inverno, né? As condições de inverno, vou colocar aqui esse verde claro aqui, tá? Então aqui são as condições de inverno, que também são aquelas da norma, e elas estão aqui, ó. E você percebe quando eu faço isso? Você percebe que existe uma região, que é esta região aqui, ó. Vou colocar numa cor diferente. Esta região aqui, que ela abrange tanto um projeto de verão quanto um projeto de inverno. Né? Tanto um projeto de verão quanto um projeto de inverno. Por isso, né, que você vai observar aí que normalmente, né, os projetos de ar-condicionado eles vão ficar, né, dentro dessa faixa aqui, ó. Então, esta faixa aqui. Que é o quê? 24 de temperatura de bulbo seco e 50% de umidade relativa. Aqui é 50% de umidade relativa. E aqui
24 mais ou menos 1, né? 24 graus Celsius até 25, né? 24 mais ou menos aí, né? 24 de temperatura de bulbo seco. Então, por isso que quando a gente vê lá o fator de calor sensível tem como origem 24 por 50. Por quê? Porque é a condição de conforto média que vai afetar, né, que vai tanto resolver problemas de verão quanto problemas de inverno, ok? Tá? E se eu colocar então meu projeto em 24 por 50, né, 24 graus Celsius de bulbo seco, 50% de umidade relativa, né, para atender lá o meu ambiente, eu consigo tanto resolver problemas de verão quanto problemas de inverno. Ele, né, é uma condição de temperatura que está, né, dentro da norma para os dois pontos, ok? Tá? Então, bastante interessante, né, esse conhecer esse ponto, né? Existem equações para cálculo de conforto térmico, existem, né, softwares para fazer esse estudo para projetos. Não é o nosso caso aqui, né? A ideia aqui nossa foi só realmente você entender que esse é um parâmetro importante, né? E por que então a gente, né, usou esse valor de 24 graus de bulbo seco, 50% de umidade relativa lá no fator de calor sensível, por que que grande parte dos projetos tem como, né, premissa esse valor de temperatura interna, né? A gente está falando sempre de projeto de conforto, né? Tá? Justamente por isso, porque ele vai atender tanto condição de verão quanto condição de inverno. Ok? Legal, vamos lá para a próxima então. Então, o próximo assunto aqui que a gente vai tratar é sobre condições externas, né? Então, como é que eu sei qual é a condição externa do local onde eu vou climatizar? E eu preciso saber isso, uma vez que eu vou pegar esse ar externo e vou tratar para insuflar para dentro do ambiente. Então, essas condições externas, né, a gente tem que verificá-las com bastante cuidado, né, porque elas vão afetar diretamente o tipo de projeto, né? Então, saber se o meu projeto é um projeto de verão, um projeto de inverno, ou seja, um projeto de aquecimento, um projeto de resfriamento, ainda, né, saber se esse lugar é muito seco, se esse lugar é muito úmido, então tudo isso tem que ser bem avaliado para depois, né, a gente poder fazer um cálculo de carga térmica bem, né, razoável, né, tá? Lembrando que cálculo de carga térmica, né, é o próximo curso que a gente vai lançar. Não, né, o próximo curso é o curso de carga térmica, que aí, né, agrega com esse daqui de psicometria. Então, essas condições externas, ou a gente conhece bem o lugar que a gente está fazendo o projeto, ou a gente tem que se basear em algum dado oficial. Então, é 16401 na parte 1, tá? Que é a parte de projetos das instalações. Lá no anexo A1 dela, ela apresenta dados climáticos para várias localidades, tá? Aqui vamos acertar na localidades, né? Ok? Legal. Então, ó, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho o seguinte, né? Eu tenho lá na 16401 essa tabela A1, e ela tem essas informações. O que tem aqui, né? Então aqui eu vou ter a cidade, ou seja, qual que é a cidade da onde eu estou tirando esses valores, né, essas condições climáticas, qual que é o estado, qual que é a latitude, qual que é a longitude. A longitude não interessa muito depois para cálculos de carga e tudo mais, mas a latitude é importante por conta de posição solar, né? Qual que é a altitude? A altitude e a pressão atmosférica, lembra que elas vão influenciar nas propriedades psicométricas, né? E aqui é o período. O período é o período no qual foram realizadas as verificações, né, de temperatura e umidade, né, tá, do ar. Então, normalmente, né, esses locais aí são em aeroportos, né, e aí durante um certo período foi realizado algumas medições. E aí essas médias aqui são as que aparecem aqui na norma, né? Aqui a gente tem, né, o mês. Quem é esse mês aqui, né? Esse aqui é o mês, né, que foi usado aí, né, tá? Para a gente checar. Então olha aqui, ó. Se você observar aqui embaixo está lá, ó, mês no período com maior média das temperaturas máximas. Então aqui é o mês mais quente, tá? E quem que é esse delta TMD?
ΔTMD nada mais é do que a diferença de temperatura média diária. Então, nesse mês mais quente, qual que é, né, a diferença entre a menor e a maior temperatura? Ok? Aqui, vocês vão observar que a gente tem várias condições, né? Então, olha lá, a gente tem resfriamento e desumidificação. Então, para esse tipo de projeto, eu tenho algumas condições dadas aqui nesse local, tá? Projetos de baixa umidade, por exemplo, eu tenho nas propriedades aqui, aqui já para condições de aquecimento, né, e umidificação. Estão nesse local aqui, tá? Estão nesse local aqui, ok? Aqui, né, continua mês, né, esse mês aqui é o mês mais frio, tá? E aqui é o mês mais quente, ok? Bom, ainda, né, o que eu tenho mais aqui? Eu tenho essa frequência anual. O que é essa frequência anual? Essa frequência anual aqui, que é assim, né, que é igual, né, na verdade, a esta que está aqui do lado, aqui, ó, traçando, ela indica para a gente o seguinte: qual é a probabilidade de, durante um ano inteiro, eu ultrapassar os valores que estão dados aqui dentro das tabelas? Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho, né, a temperatura de bulbo seco. Está aqui a minha temperatura de bulbo seco, dada nessa posição onde tem esse 2% aqui. Significa o seguinte, significa que o valor de temperatura de bulbo seco informado aí, ele pode ser ultrapassado em até 2% das horas, né, dos dias de um ano. Então, se eu pegar todas as horas que eu tenho numa semana, né, mais as horas, né, ou seja, todas as horas que eu tenho durante o ano inteiro, né, pensando que, né, tenho dias, tenho meses, então, todas essas horas aí eu posso ultrapassar a condição de temperatura de bulbo seco informada aí em até 2% dessas horas. Ok? E assim, possivelmente, né? A mesma coisa aqui no 1% e a mesma coisa no 0,4%. Então, quando eu quero um projeto que eu tenho que ter certeza absoluta, né, ou praticamente certeza que a condição que eu vou colocar de temperatura externa não vai ser ultrapassada, eu vou usar 0,4%. Já quando eu posso ultrapassar uma vez ou outra a condição externa, eu vou usar o 2%. Ou, quando eu quero um projeto razoável, né, eu vou usar ali 1%. Ok? Ou seja, 0,4% significa que, no máximo, em 0,4% das horas de um ano inteiro, eu possa ter uma eventual, né, ultrapassagem da temperatura de bulbo seco, ou bulbo úmido, ou temperatura de pão de orvalho, ou umidade, tá? Informada na tabela. Aqui do lado, né, a gente tem a frequência anual, ela está em 92,6. Quem é 92,6? É o 0,4. E que é 99? 1%. Então aqui, né, são condições, né, similares às que estão aqui, de frequência anual. Ok? Isso aqui que está dando em 92,6, aqui em 0,4. Tá bom? Tá? Então é isso. Né? Então está aqui embaixo, ó, porcentagem do total de horas do ano em que as temperaturas de projeto indicadas serão provavelmente ultrapassadas. Ou seja, as condições dadas aqui para inverno, né, como aqui está falando de frio, né, então elas podem ser ultrapassadas, né, em 99,6% das horas dos dias do ano. Já aqui, para a condição de temperatura maior, elas só vão poder ser ultrapassadas em 0,4% das horas do dia do ano. Ok? Né? E aí aqui, então, a gente tem do lado aqui, então a gente tem temperatura de bulbo seco, do lado aqui, ó, é a temperatura de bulbo seco, desculpa, temperatura de bulbo úmido coincidente. Ou seja, para projetos de resfriamento e desumidificação, a gente utiliza estes dois valores, que são o seguinte: para esta máxima temperatura de bulbo seco, nessa média aí de máxima temperatura de bulbo seco, a temperatura de bulbo úmido coincidente, né, ou seja, para esta temperatura de bulbo seco encontrada, é esse valor aqui ao lado.
E quem que é esse TBU aqui que está em letra, né, negrita? Aqui eu tenho a máxima TBU encontrada no período de medição, ok? Tá? E aí, para essa máxima TBU, qual que era a temperatura de bulbo seco coincidente para esta máxima TBU? É isso, tá? Então, para projetos, né, de forma geral, projetos de resfriamento e desmidificação, que é a grande parte dos projetos que a gente faz, temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido coincidente, ok? Vamos lá olhar um exemplo. Então aqui, ó, peguei aqui um exemplo lá da 16401. O que que eu tenho? Então aqui é a cidade, então é Recife, estado de Pernambuco. Qual que é o mês mais quente? Fevereiro. Qual que é a latitude de Recife? 8,07 sul. Longitude 34,85 oeste, altitude 19 metros, aqui a pressão atmosférica 101,10 kPa e o período de medição, ó, 82 até 2001, tá? Como esse é um período de medição bastante antigo, né, se a gente pensar a gente está em 2023 para 24, né, então muito provavelmente, né, essa norma vai ter uma atualização, né, dos valores, né, ou uma nova é, versão, né, das temperaturas medidas, tá? Mas eu não sei quando isso vai acontecer, ok? Então olha lá, aqui tem minha frequência anual, então vamos supor lá que eu vou fazer um projeto que ele não possa, né, que a temperatura externa não possa ser ultrapassada, né, que tem que um projeto mais rigoroso. Por quê? Porque se a temperatura externa for ultrapassada, provavelmente eu vou ter problema de conforto térmico no local, porque o meu, né, meu equipamento não vai conseguir resfriar o ar para chegar na condição interna do jeito que foi especificado. Então, eu vou usar lá um projeto com frequência anual de 0,4. Ou seja, eu estou prevendo que o que eu vou colocar lá, no máximo, ele vai poder ser ultrapassado em 0,4% das horas de um ano. Então, significa que a temperatura de bulbo seco vai ser 34,1 e a bulbo úmido coincidente 27,1. Ok? Tá? É isso. Aqui, ó, é o meu ΔTMD, ou seja, né, a diferença de temperatura média num dia. Isso daí, ó, eu coloquei aqui do lado, vamos pegar um dia, né? Um dia inteiro, então eu tenho aqui minha temperatura mínima e tenho minha temperatura máxima. Isso aqui é minha amplitude, ok? Tá? Então tem minha amplitude aqui, né? Desse dia aí, tá? Agora vamos fazer isso aqui durante 7 dias. Então aí eu já vou ter uma média, né, de amplitudes desse período. Agora, vamos fazer isso aqui durante um ano, tá? Então, pegando aqui mês ou pegando um ano, né? Então, vou pegar agora no mês mais quente, né? Então, no mês mais quente, no caso aqui fevereiro, né, qual foi essa amplitude? Então, esta amplitude, né, que sai aqui então dessa análise, ela informa para a gente o seguinte, que, né, na média aí, né, a diferença de temperatura nesse dia, né, nesses dias mais quentes, né, do mês mais quente, ficou em 6,7 graus, ou seja, entre a temperatura menor e a maior temperatura do dia, 6,7 graus Celsius. Você vai perceber que para outras localidades, né, esse valor é às vezes um pouco maior, né? Então chega a 9, 10, né, 11 graus aí de diferença entre a menor e a maior temperatura do dia, aí, né, a média do mês mais quente. Okay? Mas vai depender de região para região, tá bom? Por exemplo, se eu, né, fazer um projeto aqui, ó, pensando, né, em aquecimento. Olha aqui, ó. Se eu for fazer se for fazer um projeto como esse, olha lá, se eu estou pensando aqui na condição de 99,6%, onde ele vai ser ultrapassado, olha lá, 21,5 graus Celsius. Então, muito provavelmente, durante o ano, 99,6% das horas né, eu vou ter temperaturas, né, superiores a esse 21,5 aqui, ok? Tá? Então, são essas as condições, né, que a gente tem, né, e daqui a gente consegue tirar, então, quais são esses parâmetros para projeto, tá bom? Ainda, né, a gente precisa calcular a vazão de ar, né, essa vazão de ar total, né? A gente tem
duas parcelas, né, do ar no ambiente, né? Então, uma parcela é do ar total, né? Ou seja, o ar total que eu vou insuflar no ambiente, e uma outra parcela é um ar, né, novo, né, um ar renovado, o ar que vem, né, do ambiente externo para diluir esse ar do ambiente. Então, a vazão de ar total, né, a gente vai ver aqui, ó, a vazão de ar total a ser insuflado em um ambiente, a ser climatizado, pode ser obtida por equações tais como de calor sensível e outros, como por exemplo o método Carrier, né? O método Carrier a gente não vai explicar aqui porque não é objeto dessa disciplina, tá? Mas lá no cálculo de carga térmica eu explico esse método também, ou graficamente pela carta psicométrica, que é o que interessa para a gente hoje, tá? Hoje o que interessa para a gente é fazer esse cálculo pela carta psicométrica, tá? Então vamos lá. Se eu fosse fazer pelo calor sensível, o que, que eu faço pelo calor sensível? Eu faço aqui a vazão mássica é o calor sensível dividido pelo calor específico, a pressão constante do ar, vezes a diferença de temperatura. A temperatura, quem é essa diferença de temperatura? A temperatura que eu estou insuflando o ar e a temperatura do recinto, tá ok? Tá? Que eu estou chamando aqui de TC e TI, por conta das figuras que eu estou utilizando. Então, esta diferença de temperatura é que me interessa, né? Tá? Então, do ambiente menos o que eu estou insuflando. Se eu quiser estudar invasão volumétrica, simplesmente, né, aqui ao lado do calor específico a pressão constante, eu acrescento a massa específica do ar. A gente viu isso daí já, né, é, é, em aulas, né, para trás, aí, né, tá? Aqui, por que isso aqui acontece, né, de novo, né, porque a vazão mássica é a massa específica vezes a vazão volumétrica. Então é a mesma coisa que escrever que o calor sensível é a massa específica vezes a vazão volumétrica vezes o calor específico, a pressão constante vezes o ΔT, né? Tá? O que eu fiz? Isso aqui é o mesmo que isso aqui, né? É o mesmo que escrever vazão mássica aqui, né? Tá? E aí simplesmente fica então vazão volumétrica é o calor sensível dividido pela massa específica vezes o calor específico a pressão constante vezes ΔT, que é o que eu fiz aqui embaixo. Tá ok? Tá, a gente já fez isso daí em aulas para trás, né? Se tiver dúvida, pode me mandar aqui que eu te explico com mais calma, tá ok? Tá? Então, esse aí é um método, né, usando o calor sensível. Mas se eu for usar a carta psicométrica? Bom, usando a carta psicométrica, o que a gente vai fazer? A gente vai usar estas entalpias. A gente vai usar a entalpia tanto do recinto quanto do ar insuflado. Dessa forma, a gente sabe que esta linha aqui, não, esta linha aqui, como ela está inclinada, ela está levando em consideração tanto o calor sensível quanto o calor latente, ok? Não da serpentina, né? Isso aqui é do ambiente, tá? É esse trecho aqui embaixo. É esse trecho aqui, tá? É desse trecho que a gente está falando. Que é dado pela carga térmica, né? A soma da carga térmica lá. Que é o calor total, que é a carga sensível e latente do ambiente, tá? Então, como está inclinado aqui, essas entalpias, tanto, né, a entalpia do recinto quanto a entalpia do ar insuflado, elas estão carregando, né, essa variação de umidade absoluta, né, e tudo mais. Então, a vazão mássica vai ser o calor total, que é a soma do calor sensível e latente do ambiente, né, a carga térmica total, sobre, né, a diferença entre a entalpia do recinto, né, da sala, do ambiente a ser climatizado, e a entalpia do ar insuflado. Ok? Então, desta forma aqui eu calculo a vazão mássica de ar. Ok? Tá? Então é assim que a gente vai fazer e depois a gente vai fazer um exemplo para mostrar aí como é que eu uso essa equação e tudo mais, tá? Então, assim eu calculo a vazão de ar total. Quanto de ar eu preciso insuflar no ambiente para manter um ambiente climatizado na condição de projeto? E como é que eu calculo a vazão de ar de renovação? Projeto de climatização, a renovação do ar é importante, pois assim ela é possível, né, realizar a diluição dos poluentes do ambiente para níveis aceitáveis. Pensa aí, né, um ambiente que eu só estou
resfriando o ar, mas é o mesmo ar que já passou pelo ambiente. Então, o ambiente está ali sendo mantido a 24 graus, 50% de umidade relativa, por exemplo. Eu pego esse mesmo ar, que já está poluído, né, porque o ambiente tem, né, solventes sendo liberados, tem, né, odores, né, fumaça, tudo isso daí, o CO2, né, por de respiração, e aí tudo isso volta para a máquina, resfria de novo e volta para o ambiente. Ou seja, vai ficar um ambiente viciado, né, um ar viciado. Para evitar esse tipo de problema, o que eu faço? Eu diluo esse ar. Como? Com uma parcela de ar externo. Mas por que eu não coloco 100% de ar externo? Porque lembra, para eu sair de 100% de ar externo e insuflar dentro do ambiente, isso custa muito dinheiro, né? Eu resfriar o ar de 33 graus para 13 graus, 14 graus, custa muito mais dinheiro do que eu resfriar de 26 para 13, né? Tá? Então, por isso a gente não faz isso, a não ser em projetos que exijam 100% de ar externo, como por exemplo sala de cirurgia, né? 100% de ar externo. Como é que a gente faz, então, o cálculo dessa vazão de ar, né, de renovação? Dois métodos. Ou a gente usa 16401.3, qualidade do ar interior, tem algumas tabelas lá para isso, e outra é o cálculo da resolução número 9 da Anvisa. A resolução número 9 da Anvisa, né, no item 3.4 dela, ela diz o seguinte, ó, a taxa de renovação do ar adequada em ambientes climatizados será de, no mínimo, 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Isso aqui dá 7,5 litros por segundo por pessoa. Então, é isso, né? Ainda, né, se for um ambiente de alta rotatividade, né, aí a gente pode ir para 17 metros cúbicos por hora por pessoa. Mas normalmente a gente usa, né, 27 metros cúbicos por hora por pessoa, ok? Para que isso? Para a gente manter níveis, né, de concentração de CO2, né, dentro do razoável, para evitar problemas no ambiente, ok? Além de dissipar, né, os outros poluentes, ok? Bom, vamos lá. A gente tem um método de cálculo da 16401.3, tá? Esse método, ele é o de 2008. Existe um novo método de cálculo que é um pouco similar, assim, a esse que está aqui, que está para ser lançado, né? E assim que for lançado quando estiver falando de carga térmica ou de outro curso, a gente, né, coloca esse método aqui também, ok? Mas esse é um método, né, que leva em consideração o quê? Leva em consideração número de pessoas e a quantidade de ar por pessoa, tá? Então aqui a gente tem número de pessoas e quantidade de ar por pessoa e a área, né? Tá? A área que eu tenho ali, né? A área do local, estou climatizando, né? A área útil, né? E a quantidade de ar por área, ok? Então, né, a gente tem um exemplo aqui, ó, eu tenho, né, o local, então aqui são vários locais que a gente tem na tabela, e a gente tem, né, a quantidade de ar por pessoa, por tipo de atividade, e a quantidade de ar por área, por tipo de atividade, tá? E aqui a gente tem os níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. O que são os níveis? É isso aqui, ó. Nível 1, nível mínimo de vazão de ar exterior para ventilação. É o mínimo, né, recomendado pela 16401. Quem é o nível 3? O nível 3 são as vazões de ar exterior para ventilação, que, segundo estudos, existem evidências de redução de reclamações e manifestações alérgicas. Então, é o nível mais, né, indicado aí para projeto, ok? Pela 16401. Só que o que acontece? Dependendo do projeto, a 16401 vai dar nível de vazão de ar exterior maior do que a resolução número 9 da Anvisa. E dependendo do tipo de projeto, a resolução número 9 da Anvisa dá uma vazão de ar maior do que a 16401.3. Então a gente faz sempre o cálculo pelas duas para pegar o quê? Sempre o maior valor, tá? Para quê? Para evitar problemas de saúde, né? Problemas no ambiente, ok? E quem que é esse D aqui, né? Esse D,
aqui é a ocupação, né? A densidade ocupacional para cada 100, né, metros quadrados. Então, quantas pessoas para cada 100 metros quadrados? Quando que eu uso isso? Bom, em alguns projetos a gente ainda não tem a quantidade de pessoas que vão ocupar aquele local. Só que eu preciso fazer o cálculo, eu preciso saber quantas pessoas, né, teriam em média para eu poder, né, iniciar o meu projeto. Então aqui, né, ele te dá uma média de ocupação. Isso é bastante interessante para você, né, iniciar os seus cálculos, né, enquanto você não tem aí um valor exato. Ou, né, caso nem o seu cliente tenha noção ainda disso, né, então é um valor importante para você poder passar aí, né, para você poder iniciar aí os cálculos, né, do seu projeto de climatização. Ok? Aqui eu tenho, né, vários, né, valores, né, várias atividades, né, isso aqui é tudo lá da 16401, né, então tem aqui o tipo de atividade e os valores, né, de quantidade de ar por pessoa e por área, ok? E aí tem né, um detalhe, né? Quando eu calculo aquela vazão de ar, né, que é pessoas vezes o fator por pessoa mais área vezes o fator por área, eu ainda preciso fazer uma correção. Por quê? Porque eu tenho algumas formas de insuflar esse ar no ambiente. E aí, de acordo com o método que eu estou utilizando, eu preciso corrigir essa vazão. Como é que eu faço essa correção? Eu faço essa correção através dessa eficiência de distribuição do ar, que eu pego de uma tabela, essa tabela aqui é a tabela 2, que também é da 16413, onde eu tenho a eficiência de distribuição. Então, por exemplo, se for insuflação de ar frio pelo forro, que é a grande maioria dos projetos que a gente faz aqui no Brasil, né, essa eficiência é 1, ou seja, não tem, né, correção nenhuma. Então, se eu fizer simplesmente pessoas vezes o número, né, quantidade de ar por pessoa, mais a área vezes a quantidade de ar por área, já é o suficiente. Mas vamos supor que meu projeto seja um projeto de insuflação de ar frio pelo piso. Olha lá, aí, né, eu tenho que fazer uma correção. O meu fluxo de ar tem que ser menor do que eu calculei ali né, pelos dados informados, tá? Agora vamos supor que eu estou insuflando ar, né, ar quente, né, tá, pelo forro. Olha lá, 0,8, ou seja, aquele valor que eu calculei, eu preciso fazer uma correção para mais, né, ok? Então eu tenho que levar em consideração essa tabela de correção. No caso, a grande maioria dos projetos são de insuflação de ar frio pelo forro, então não tem correção nenhuma, mas tem que sempre ficar atento, né? Para ver se não vai, né, precisar dessa correção, ok? E aí, né, a gente vai ter um exemplo. Esse exemplo, tá? A gente vai fazer na próxima aula, para não ficar muito longa essa aula aqui, tá? Onde aqui neste exemplo prático eu vou, né, mostrar para vocês, né, como utilizar isso que a gente viu aqui nesse tópico, né, nessa aula número 8, tá? Mostrar como é que eu calculo aqui a quantidade de ar insuflado, a quantidade de ar de renovação, a temperatura de mistura, tá? Então ele é a gente vai fazer um processo psicométrico, tá? Utilizando, né, o que a gente viu aqui nas aulas, né, até então. Ok? Então te aguardo na próxima aula para a gente fechar, né, esse assunto desse curso, tá? E aí você poder, né, utilizar isso aí na sua vida profissional. Até mais.